continuidade à segunda unidade da disciplina Cultura Amazônica. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa disciplina, um pouco mais sobre a nossa área de estudo, sobre os nossos projetos e também sobre as questões relacionadas à organização dessa segunda unidade. Quero convidar a todos e a todas a acompanharem comigo. Esse slide também está compartilhado no SIGA de vocês, então vocês podem, além de assistir a essa aula em vídeo, também baixar o slide para que vocês possam visualizar melhor as imagens. Tudo bem? Eu tenho aqui hoje um trecho do poeta Antônio Juraci Siqueira que diz: eu venho de um rio perdido em teus sonhos, um rio insondável que corre em silêncio entre o ser e o não ser. Essa experimentação poética, que na verdade é um mergulho naquilo que o Paz Loureiro chama de encantarias da linguagem, é justamente essa representação do significado do esfumato, essa relação que conflui realidade e imaginário naquilo que é chamado de mitopoética, essa conversão semiótica do mito em poesia, da cultura como formação e função mágico-religiosa que se condiciona em uma outra matéria. Nós visualizamos isso na poesia do Antônio Juraci Siqueira, quando ele diz que ele vem de um rio, ou seja, essa vivência significa a voz, o ser amazônico que parte dessa vivência de rio. E essa vivência de rio é marcada pelas encantarias, por aquilo que é baseado no sonho, ou seja, o rio insondável também é metáfora da vida, que corre em silêncio entre o ser e o não ser. O ser e o não ser é justamente essa inquietação do ser amazônico entre os discursos que se constroem sobre esse ser e essa possibilidade que vem desde a nossa concepção filosófica do mundo e existencial do ser ou não ser, eis a questão. E o que era o ser e o não ser amazônico? O que significa ser ou não ser da Amazônia? Existem muitos discursos sobre os povos da floresta, sobre a diversidade e a pluralidade dos povos amazônicos. Mas há também muitos discursos que constroem estereótipos e estigmas sobre esse sujeito da Amazônia. Então é importante, nesse momento da nossa disciplina, que nós possamos também pensar de que modo que esse sujeito, marcado por essas identidades, nessa relação forte com essas encantarias, com a força estetizante da cultura, ou seja, quando a cultura, na sua função mágico-religiosa, nos seus mitos, nas suas narrativas, se converte num processo de conversão semiótica numa linguagem poética, em uma mitopoética. Daí pensar a voz do Juraci Siqueira é pensar também uma voz que representa, não é, esses sujeitos que são da Amazônia, marcados por essa existência de rio, pelo Olimpo submerso. Pensando a cultura amazônica, nós temos aqui duas imagens que representam dois discursos sobre a Amazônia, de duas pontas diferentes da história. Nós temos aqui uma gravura do Jean Cousin, não é? Que representa as Amazonas, as Icamiabas, conhecidas também como mulheres sem seio ou mulheres sem marido. As Icamiabas ou Amazonas, né, são histórias que representam o mito como uma narrativa pré-existente, justamente pelo fato de que na construção de uma mitologia greco-romana e que tem relação com as Índias, e essa construção de um novo mundo, de um paraíso perdido,
do Eldorado, essa cidade de Canela, nós teríamos a figura das Amazonas como uma transfiguração do mito, que é um mito pré-existente como narrativa, que parte e é transferido com o imaginário, não é, eurocêntrico para a construção da Amazônia. É importante pensar que, ao construir uma imagem sobre a Amazônia, o colonizador constrói uma imagem a partir das suas representações de mundo, diante do outro. Então aqui nós temos essa construção que de alguma forma está carregada. Nós temos ali nessa primeira construção dos relatos de viagem, das navegações de Carvajal, já os primeiros relatos da presença desse mito na Amazônia, ou então da transferência desses discursos míticos para a Amazônia, ou seja, o rio do Amazonas, o rio da Amazônia, que também vai constituir, dar nome à Amazônia como uma transferência, assim como o termo índios, né, que tem relação com a Índia. E nós temos aqui outra presença mítica, que já é de outro ponto da história, que é a Iara, como uma narrativa pertencente a essa cosmogonia amazônia, de uma mitologia que tem relação com a identidade das águas, né, de uma poética das águas, mas que tem relação já com um olhar interior, endógeno, né, da vivência amazônica, mas que também estabelece uma relação com esse processo de mitificação da cultura aqui na Amazônia. Ou seja, são duas pontas da história, porque o Joe Bennett é um paraense, não é, que desenvolve quadrinhos para a Marvel e a DC, não é, que são grandes produtoras que representam também a cultura de massa, né, esse novo momento, né, de uma manifestação artística que se globaliza, que produz hibridismo no mundo inteiro, que é a cultura pop, mas que nós temos aqui essa representação da Iara. A Iara é uma construção que tem relação com os quadrinhos na Amazônia. Ela pertence a uma heroína que pertence a um imaginário novo, não é, criado pelo Joe Bennett, do Esquadrão Amazônia. Quer dizer, são duas aí, pontas da história que nós já encontramos uma representação de mitos construídos pelo olhar estrangeiro e mitos como cosmogonias amazônicas, né, que tem a ver com esse olhar de quem pertence à Amazônia, de quem está carregado de alguma vivência. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos pensar que esses olhares eles se opõem, porque há sempre um momento na história e na construção das identidades em que há hibridismo, há confluências, principalmente porque há Amazônias, há muitas amazonicidades. Pensar, então, essa disciplina é pensar nos projetos que estão relacionados a essa disciplina. Tá? Na UFRA, nós temos o grupo de estudos em literatura, cultura e sociedade e uma linha que estuda essas linguagens relacionadas à Amazônia, é uma linha que eu aqui represento, e temos também o projeto Tessituras, que agora vem uma nova versão, mas que discute a literatura da Amazônia e as múltiplas linguagens, pensando essas representações diversificadas, principalmente na contemporaneidade. Então, se vocês têm interesse nesses projetos do curso de letras da UFRA, basta você entrar em contato conosco, principalmente comigo, né, que faço estudos nessa área, com os professores também do campus de Tomé Sul e do curso de letras, porque diversos professores estão envolvidos nestes projetos que nós temos aqui e que tem relação com essa disciplina. Então, pensando essa nossa disciplina, nós vamos pensar para o Paz Loureiro essa ideia de mitopoética. É próprio do poético ter a dimensão de mito, tornando-se dimensão transfiguradora de fases históricas que são entendidas e idealizadas como época das origens. Está sempre ligado ao mito
o caráter de cosmogonia, né, de pensamento inaugural, de origem, de constituição de um Gênesis. É nesses contextos que o mito e a poesia assumem um papel histórico complementar da memória estética dos homens. Por que memória estética? Porque há uma memória da cultura. E essa memória se constitui justamente dessas narrativas que emanam das culturas do povo, né? Que emanam também do pensamento religioso. Tudo bem? Contribuem, então, o mítico e o poético contribuem para situar o presente em relação ao passado. É por isso, os dois pontos da história, o passado e o presente, assim como essas duas imagens que eu trouxe para vocês, de algum modo, elas se tocam. Se tocam porque constroem uma rede de significados e de representações. A presença desses fatores analisados em culturas como a da Amazônia pode revelar o papel imaginário estetizador e poetizante no conjunto de funções que a constituem e a estrutura. É importante pensar então que a cultura da Amazônia, nesse olhar endógeno, ou seja, olhar interior de um pesquisador, de um intérprete da Amazônia como Pai Loureiro, essa cultura carrega então uma força estetizante, carrega na sua origem, na sua cosmogonia, essas identidades que têm a ver com as narrativas fundantes. Tudo bem? Daí, para pensar uma disciplina como essa, nós temos que pensar os tópicos que estão na nossa unidade 2. São eles: pensar essas múltiplas identidades culturais dos sujeitos da Amazônia. Quer dizer, não existe só uma Amazônia, não existe uma Amazônia que se fecha ao mundo, pura, isolada. A Amazônia está em contato, em confronto, e esse processo de confluência não se dá de maneira suave, é um processo de tensão e também é um processo de hibridização cultural. E os múltiplos sujeitos da Amazônia também não são sujeitos apenas caboclos, não são apenas mestiços e não são apenas sujeitos com pensamento europeizado. Não é? Apesar dessa força colonizadora, eurocêntrica, colonial, existe na Amazônia também uma força decolonial, uma construção que é uma força contra-hegemônica, que se dá em diversos conflitos, como os conflitos que existiram no passado. Quando a gente pensa na cabanagem, nós pensamos também num movimento que é de resistência, mas é um movimento puramente caboclo, né, de busca e de luta contra as forças hegemônicas colonizadoras. Então, existe também esse confronto decolonial e colonial nas Amazônias, pensando a cultura. Daí pensar os hibridismos culturais na Amazônia, o imaginário amazônico, e discutir como se dá a mitopoética, essa relação dos mitos fundantes com essas representações da Amazônia na literatura, que também são plurais. Então, é importante discutir também a invisibilidade do pensamento intelectual no Pará. Por que os intelectuais paraenses não representam vozes com validação, com legitimidade, para fazer pensar uma Amazônia diferente dos clichês, dos estereótipos, diferente do lugar comum que se construiu na Amazônia, desde o processo de colonização no século XVI, com os relatos de viagem, com as imagens, com as iconografias, os mapas, as gravuras, até o processo que se dá no cinema hoje, nas construções recentes sobre a Amazônia, dentro e fora do Brasil. Daí, nós vamos pensar então quais são os materiais que nós selecionamos para essa segunda unidade, por qual razão nós selecionamos esses materiais especificamente.
O primeiro texto que nós vamos debater aqui no próximo vídeo é do Davi de Barros Coelho, né? É um capítulo de uma dissertação de mestrado, e nós vamos discutir então a Amazônia entre o real e o imaginário, pensando esses discursos. A Amazônia com um olhar endógeno, de dentro, dos povos da Amazônia, dos viventes, e os discursos que são externos à Amazônia. Esse olhar estrangeiro que cria estereótipos sobre a Amazônia. Tá? E de que maneira esses dois olhares eles não estão apenas em lados opostos, mas de algum modo há diversos momentos em que esses olhares eles acabam construindo uma sinergia ou construindo o que nós chamamos hoje de hibridismo. Tá? Um outro texto que nós vamos discutir no sábado, mas que vocês precisam ler, é um texto que sintetiza um pouco o pensamento do professor João de Jesus Paz Loureiro, né? Um livro dele mais importante, que foi uma tese da Sorbonne, que é o livro Cultura Amazônica, que discute a conversão semiótica, todas essas terminologias que ele, marcado também como um vivente, um pesquisador da Amazônia, marcado por essa força fecundante, espermática dos povos, dos rios da Amazônia, ele traz para esse texto que é meditação devaneante entre o rio e a floresta. Vale muito a pena ler, um texto poético, lindo, né, degustante. E nós vamos ler também o texto da Maria de Fátima Nascimento, Representações da Amazônia na Ficção Brasileira, que faz um recorte de 1876 a 1908. Quer dizer, nós temos ali um recorte importante para pensar nesse momento da literatura, né, quais são as construções que existem na literatura sobre a Amazônia. E pensar também que a Amazônia não pode se restringir a uma terra sem história. Né? A Amazônia não é só uma Amazônia que nós conhecemos pelos discursos, né, do estrangeiro. Outro texto importante, O Ser da Amazônia, é um texto curtinho, não é? Mas que traz uma discussão que é muito complexa sobre a pluralidade cultural, sobre a possibilidade que a gente tem de pensar a Amazônia hoje a partir das noções de biodiversidade e pensar também os sujeitos da Amazônia. Né? Como se dá o ser e a constituição, a formação identitária desses sujeitos da Amazônia. Então é um texto pequeno, mas é um texto que já carrega o potencial dessa discussão que a gente pode trazer em outros momentos ao longo desse curso e ao longo da pesquisa que com certeza vocês vão realizar. Tá? Então, além desses textos, eu tenho aqui um texto do meu professor no período de mestrado, né, que conviveu também comigo na minha formação no doutorado, que é o professor Agenor Sarraf. E é um texto que discute também essa pluralidade religiosa, mas de formação a partir de uma Amazônia afro-indígena. Então, as cosmologias afro-indígenas na Amazônia marajoara. A gente tem que discutir como, a partir de determinadas regiões, nesse caso aqui o Marajó, como se constituem essas diversidades da persona amazônica, né, do ser amazônico, nesse caso o afro-indígena. E eu trouxe também um recorte da minha dissertação de mestrado, né, eu que sou um sujeito aficionado por essa temática e estou dividindo essa disciplina com o Francisco e acho que é muito relevante que a gente possa também trazer um pouco do nosso olhar como pesquisador, para que vocês possam entender de onde partem essas reflexões, porque nós fizemos essa seleção de textos, então nós temos pouco tempo, então trazer um pouco esse nosso olhar. Eu fiz um recorte da minha dissertação de mestrado, não é? E esse recorte é um artigo que fala sobre o imaginário sobre a Amazônia, os tristes estigmas dos trópicos no cinema internacional. Então eu estou falando especificamente ali da década de 90 e discutindo alguns filmes que se tornaram sucesso na cultura de massa a partir da década de 90 e que fizeram com que a lambada, por exemplo, os ritmos da Amazônia
se tornassem conhecidos no mundo todo. Mas aí eu faço uma crítica a esses textos audiovisuais, pensando também que essas construções do cinema, elas são resultantes de um processo de formação de estigmas que se dá desde o processo de colonização. A colonização, ela é uma força atuante sobre a cultura, sobre os saberes e sobre os saberes sociais e epistemológicos, que cria, sobretudo, um condicionamento social do pensamento e da arte no mundo. Então, quando a gente pensa Amazônia, nós ainda temos, de alguma forma, uma força que acaba levando o pensamento para uma homogeneização do que é essa cultura. Tá bom? Então é muito importante trazer o nosso olhar também. E aí o texto do Emídio dos Santos Bahia, que faz um pouco uma discussão que é interessante sobre essa ideia binária do universal versus local, e já traz a gente para uma concepção, para um pensamento que precisa ser discutido sobre uma Amazônia diversificada, mas uma Amazônia que não é baseada somente numa dualidade, mas que se hibridiza. Então é importante a gente pensar de que maneira que isso se dá na literatura e na cultura da Amazônia, né? Para a gente não pensar somente uma Amazônia isolada, né? E que está sempre em confronto com o outro. Tá bom? Na nossa disciplina nós vamos utilizar desses recursos metodológicos, tá? Então eu quero explicar um pouquinho. Nós teremos o fórum, que está relacionado às nossas leituras. Esse fórum será aberto a partir das nossas discussões, a partir da nossa aula de sábado, e as leituras de vocês também vão gerar um momento específico que é a sala de debates. Nós vamos discutir no sábado o texto 2, 3, 4, 5 e 6. E antes de a gente encerrar, nós vamos abrir uma sala de debate. É uma sala específica para que todo mundo possa discutir algo sobre os textos que nós lemos. Então é preciso que vocês pontuem, que vocês perguntem. Então é um momento em que nós vamos fazer uma roda de conversa aberta, virtual, para que a nossa disciplina adquira uma outra dinâmica também. Tá bom? Então nós teremos uso de artigos, porque a metodologia para essa disciplina teve que ser diferente, então os materiais são diferentes. E vídeos disponíveis na web, né, que eu estou disponibilizando agora, gravando esse vídeo para vocês, mas também vou disponibilizar outros vídeos para que vocês assistam depois relacionados a essa disciplina. Tá bom? Nós vamos realizar atividades síncronas como essa aula, a aula online de sábado, né? Temos essa aula gravada e nós vamos usar o Google Meet e o link da aula síncrona de sábado vai ser disponibilizado lá no Siga, tá bom? E essa videoaula gravada que postada no YouTube, a partir também de agora está disponível o link no Siga e eu vou também disponibilizar no grupo de vocês, tá bom? Para a nossa avaliação final, nós teremos um envio de resumo para evento científico. Porque o que eu penso é que a partir dessas reflexões, dessa disciplina, a gente comece também a pensar que nós somos vozes que podem discutir essas amazonicidades, essas representações, né? Essa diversidade temática que envolve a Amazônia, pensando sempre a pluralidade, pensando sempre o multiculturalismo e pensando que o nosso pensamento endógeno como seres da Amazônia cria, sobretudo, um discurso que precisa ser fortalecido, né, nas pesquisas que são realizadas sobre a Amazônia no Brasil. Tá? Quais são os nossos procedimentos avaliativos? Tá bom? Eu vou explicar com mais detalhe no final do nosso encontro de sábado, mas aqui eu já vou explicitar como se dá a nossa segunda avaliação, que é a segunda unidade. Tá bom? Nós vamos ter o fórum, que vai ser uma sala virtual de debate no Siga, que terá relação com os nossos textos, as nossas leituras dirigidas. Teremos um questionário sobre essas leituras dirigidas, tá? E a elaboração desse resumo para evento científico.
Então serão 3 atividades que serão cumulativas e a participação na sala de debates também no sábado, porque participação sempre conta para as minhas disciplinas, tá bom? Quem já foi meu aluno sabe, né? O resumo para evento científico pode estabelecer essas relações. Eu vou discutir no final da aula síncrona, mas eu quero que vocês vejam aqui, tá? Essas são as temáticas dos nossos artigos. Educação e cultura amazônica, múltiplas linguagens e cultura amazônica, representações, identidades e memórias na cultura amazônica e discursos sobre a Amazônia. Então, a partir dessas temáticas, nós vamos pensar os objetos de estudo que nós queremos relacionar com essa disciplina, tá bom? E nós vamos ter um tempo de orientação para que a gente realize esses resumos e um prazo também de entrega, para que todo mundo faça um resumo que tenha condição de enviar para um evento científico, tá? E depois, talvez, pensar num artigo científico. Tudo bem? É possível discutir diversas construções discursivas sobre a Amazônia e propor um estudo de caso, utilizando alguns teóricos. A orientação para esta atividade se dará na aula, então, de sábado. Tudo bem? Como se dá a validação da frequência na segunda unidade? Eu vou enviar para vocês um link para vocês preencherem um robozinho chamado Chat Forms. Então eu envio, vocês preenchem. Em 2 momentos eu vou enviar esse link para vocês, que vai ser a presença da aula síncrona, tá bom? E eu também quero a participação de vocês no chat, na sala de debates, abrindo o microfone, falando, participando, discutindo os textos que a gente selecionou. Se você não conseguiu ler todos os textos, leia pelo menos 10 páginas de cada texto, mas vá para a gente discutir, para a gente entender melhor, traga suas dúvidas, tá bom? E as atividades assíncronas, né, vão ser postadas no Sigas e serão contabilizadas automaticamente pelo acesso de vocês ao material, a participação no fórum, a resolução do questionário e o envio de resumo para o evento científico, tá? Então vocês vão ter acesso ao link da aula gravada e preencherão a frequência via chat formas. Eu vou disponibilizar o link para vocês também marcarem a presença nessa aula que vocês estão assistindo em casa. Tá bom? Qual é o atendimento que nós vamos fazer extra classe? A partir de hoje, quarta-feira, que é quando eu estou postando essa aula, vocês vão poder falar comigo a partir das 3 horas da tarde. Então, na quinta, na sexta, né, e durante toda a próxima semana, vocês podem falar comigo através do WhatsApp das 15 às 19 horas, tá bom? Durante toda a semana eu vou estar disponível para atender vocês através de e-mail e através de WhatsApp. O meu WhatsApp vocês têm, né, porque vocês estão lá no grupo, 98288-2889, e o meu e-mail giovanni.belo@ufra.edu.br. Pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, tá bom? Outro ponto que eu acho importante: como vai ser a programação da nossa aula de sábado, tá bom? Primeiro, nós vamos fazer a abertura da aula, vou preparar uma performance poética, baseada em algum poema ou alguma música, né? Vai ter alguma surpresinha no início da aula, vou fazer uma performance poética para saber o que vocês acharam. E depois nós vamos fazer a nossa aula sobre esses discursos, as múltiplas representações e reinvenções do imaginário, que é uma discussão baseada no texto 1 e baseada também na nossa aula que eu vou postar após esse vídeo. Então você vai ter mais uma aula para assistir, que é baseada nessa temática aqui. Vai ser uma aula um pouco interessante, vai ser pequena, fiz várias anotações aqui, e o texto 1 então fica para essa próxima aula gravada, tá bom? Às 15 horas faremos a discussão do texto 2, 3 e 4. Às 16 horas a discussão sobre o texto 5, 6 e 7. E nas 17 horas nós faremos a sala de debates. Todo mundo discutindo, problematizando. Tenho certeza que vai ser muito bacana. E depois nós vamos fazer a orientação dos procedimentos avaliativos para tirar alguma dúvida. Gente, então
eu agradeço a vocês, essas são as nossas orientações, é o nosso debate no segundo vídeo, né? Assistam ao próximo vídeo, que vai ser a discussão sobre o texto 1. Abraço a todos e fiquem aqui com a gente, porque tem mais sobre cultura amazônica.